povo, professora Kelly Cuesta aqui em mais uma videoaula com vocês hoje, né, com uma disciplina diferente, direito previdenciário, dentro da nossa proposta aí de contribuir para que você gabarite as duas questões de direito previdenciário, em especial agora para esse exame 45. Estamos aqui reunidos, pelo menos aqui em Belém do Pará, uma manhã quente, uma manhã ensolarada, uma manhã muito bonita, né, deste sábado, 15 de novembro. E você aí, em qualquer parte desse país, quiçá do mundo, né, seja muito bem-vindo. Bora meter ficha? A nossa proposta para esse nosso encontro é que a gente resolva as 8 questões, tá? 2 questões do exame 44, 2 do 43, 2 do 42 e 2 do exame 41, tá bom? Direito previdenciário. Bora lá? Por que é importante, professora, a gente revisitar? Por que é importante a gente refazer as questões anteriores? É importante porque a banca, ela sempre traz de volta, né? Ela recupera, ela repete. Claro que com uma repaginação, com matemática, nomes diferentes, mas o cerne realmente acaba sendo o mesmo. Bora se divertir? Eu sou a professora Kelly Cuesta, professora de Direito do Trabalho, Direito Previdenciário, Direito Civil, falando aqui direto do Belém do Pará para você. Bora lá! Bora se divertir um pouquinho. Então aqui, meus amores, lembrando que o material está disponível para vocês, tá? Aí no link, mas qualquer dúvida, só me chamar no professorakellycuesta@gmail.com, tá aparecendo aí na tela para vocês. Se você ainda não me segue, nem aqui no canal do YouTube, passa a seguir, ou então também me segue lá no meu perfil do Instagram. Bora lá. Questão 69, acompanha aí comigo, por favor, tá? Sem mistério, sem delongas. Manuel, mecânico de manutenção, após ter sofrido um acidente, né? Manuel se acidentou durante a sua atividade remunerada, recebeu benefício por incapacidade temporária, o nosso queridinho BIT, né? Antigo auxílio acidente, né? Eita, que essa letra tá feia aqui. O mouse saiu ruim, bora ajeitar aqui. O nosso antigo auxílio doença, perdão, eu falei acidente, desculpa, gente, auxílio doença, tá? Nosso auxílio doença, hoje chamado benefício incapacidade temporária. E por quanto tempo o Manuel recebeu esse benefício? Segundo o comando da questão, por 2 anos. Antes da alta previdenciária, Manuel foi encaminhado para reabilitação profissional, tá? Na qual se identificou a necessidade de utilização de prótese, além da realização de fisioterapia, sem a necessidade de transfusão de sangue ou cirurgia em local conveniado com o INSS. Então, a situação do Manuel aí é mais uma situação de um brasileiro que sofreu um acidente, e aí ele ficou realmente com alguma sequela, com algum trauma que precisou ser encaminhado para a reabilitação profissional. Nós encontramos a reabilitação profissional na nossa queridinha 8213 de 91, se nós encontramos, tá? Tanto no artigo 18, inciso 2, da nossa legislação 8213 de 91, quanto também no nosso artigo 89 da 8213 de 91, tá certo? Bora verificar, então, o que o comando da questão pediu, né, dos examinandos desse certame. Nesse contexto hipotético, assinale a alternativa correta. Letra A, bora verificar lá. No seu processo de reabilitação profissional, está incluído transporte quando necessário. Nossa, de cara, será que a gente já vai ter o nosso gabarito? Será que a gente encontra essa previsão em algum lugar? Sim, meus amores, essa aqui vai ser a nossa alternativa correta logo de pronto imediato, tá? E onde é que está a nossa previsão em relação a isso? Anota aí, artigo 89, parágrafo único da Lei 8213 de 91, a nossa queridinha Lei Previdenciária, tá? A nossa queridinha Lei Previdenciária. Lá no artigo 89, parágrafo único da nossa Lei 8213 de 91. Então, sim, a pessoa, o segurado que foi colocado em reabilitação profissional, por ter sofrido, né, um acidente e ter ficado sequelado com a sua capacidade laboral comprometida, ele tem garantido, tá bom,
ele tem garantido a questão da reabilitação profissional dos termos da 82.13/91. Professora, mas só por descarrego, onde é que a gente encontra o erro nas outras alternativas? Bora verificar. Manuel poderia se recusar a fazer a reabilitação profissional, pois a lei não a indica como etapa obrigatória? Não, ele não poderia se recusar, tá certo? E a lei indica sim, tá bom? Indica sim, tem previsão legal, como sendo realmente uma etapa a ser cumprida pelo segurado, até porque, lembra, não é interessante para o INSS ficar arcando com o pagamento daquele benefício previdenciário. O nosso antigo auxílio-doença, hoje chamado benefício em incapacidade temporária, ele tem custo para o governo, ele tem custo para o INSS. Então, qual é o interesse realmente da autarquia? É cortar esse cordão umbilical para que o Manuel volte, tá? Dentro das suas possibilidades, readaptado, com as suas limitações, mas que ele volte para realmente a economia ativa e possa, através do seu esforço, arcar com a sua subsistência. Então, essa alternativa B é completamente equivocada. Na letra C, a reabilitação profissional permitirá seu retorno à atividade remunerada, na qual contará com estabilidade provisória de 5 anos. Não existe isso, meus amores. Não existe essa estabilidade provisória. Tá certo? No máximo, se a gente fosse aqui misturar conteúdo de direito do trabalho, quando o trabalhador realmente preenche os 3 requisitos previstos tanto em súmula quanto no 118 aqui da Lei 82.13/91, quais sejam eles para fins realmente de revisão? Ter sofrido um acidente de trabalho ou equiparado a trabalho ou acidente de percurso, em razão desse acidente, ter sofrido traumas, machucados, que o afaste por tempo superior a 15 dias, ou seja, mais de 15 vem a ser 16, que ele passe a receber benefício previdenciário, tá certo? Esses são os requisitos para que a gente possa pensar numa estabilidade realmente provisória do emprego em razão de um acidente. Mas dizer que a reabilitação profissional coloca essa pessoa numa situação de estabilidade, isso não existe, está completamente equivocado, então a gente já dispensaria essa alternativa C, tá? No que diz respeito à alternativa D, bora tentar localizar onde é que está a falha, onde é que está o erro nesse dispositivo. Vamos juntos lá. A reabilitação profissional não compreende o fornecimento de aparelho de prótese. Por quê? Se você pegar o artigo 89 da 82.13/91, você encontra essa previsão lá. Você encontra a previsão do que realmente o segurado, em fase de reabilitação, tem direito, tem proteção dentro do dispositivo legal, e eu estou colocando aí na tela para vocês, tá bom? Então, aqui em relação à questão 69, o aluno que prestou esse exame, tá? Eu acho que não teve grandes dificuldades, porque é uma questão realmente simples. E você que vai prestar o exame 45, caso venha essa questão da reabilitação, você já vai se familiarizando com ela, porque não é uma questão difícil. Professora, sobre reabilitação, meu tempo é curto. O que eu faço? Pega o artigo 89 e faz uma leitura lá. A princípio é o suficiente para a tua primeira fase. Tudo bem? Bora para a questão 70 do exame 44. Vou descer aqui a tela, tá? Vocês podem perceber, né? Eu estou reproduzindo exatamente a folha da prova, para que vocês se familiarizem com a localização das questões, porque previdenciário sempre vai ser a questão 69 e 70, depois vem direito de trabalho, tá bom? Então, assim, até como estratégia, professora, eu me garanto muito em direito previdenciário. Aí eu tenho certeza que essas 2 questões eu vou gabaritar ainda mais com o seu auxílio e com a sua ajuda. Então, você já abre a prova e corre para a questão 69. Mais ou menos assim, combinado? Vamos ver a questão 70, o que ela traz para a gente. Agora a gente tem o Humberto, né? Bora ver a situação do Humberto aqui, meus amores. Humberto Alves, profissional liberal. Opa! Profissional liberal não é empregado. Tá certo? Nós temos aqui, então, um segurado obrigatório. Muito provavelmente a questão vai nos empurrar para o CI, contribuinte individual. Fica ligado, bora lá. Desempenha atividade de eletricista autônomo. Olha como o examinador está reforçando essa ideia na sua cabeça. Primeiro ele te diz que é um profissional liberal que presta serviços autônomo, ou seja, sem vínculo de emprego, tá certo? Ele não é segurado obrigatório do tipo empregado. Ele vai ser, muito provavelmente, segurado obrigatório CI, contribuinte individual. Sigamos aqui. Prestando serviço a diversos clientes, todos pessoas físicas,
mediante remuneração, e olha lá a cerejinha do bolo, para que você fique realmente tranquilo que o Humberto não é empregado. Ele não tem relação de emprego. Bora verificar. Sobre o enquadramento de Humberto, ou seja, sobre a relação do Humberto, tá certo, com o regime geral de RGPS. Essa questão quer saber o quê? Quem é Humberto para o RGPS? Quem é o Humberto? Que tipo de segurado Humberto é para o regime geral de previdência social? Olha, questãozinha assim, que era marcar e correr para o abraço. Garantir essa questão e correr atrás das 39 para poder ser aprovado. Bora verificar lá as nossas alternativas, o que, que a gente tem aqui, tá bom? Vamos verificar aqui. Deixa eu pegar a caneta vermelha, bora lá. Ele é segurado obrigatório do RGPS. De novo, nós vamos gabaritar de primeira, gabarito letra A, gente. Com certeza absoluta, tá? Humberto, ele é segurado obrigatório do tipo contribuinte individual, cuja previsão está lá no artigo 11, inciso 5, a linha G da nossa lei, tá? 8213 de 91, meus amores. Presentinho essa aqui também de prima. Duas questões bem acessíveis aí para correr atrás das 38 que ficaram faltando para quem prestou esse exame 44 da OAB. Mas vejamos qual é o problema das outras questões. Bora lá? Ele não poderá obter aposentadoria por idade ou por incapacidade permanente? Por que não? Ele não é segurado obrigatório? No máximo, nós temos algumas limitações para o segurado especial, porque ele contribui muito pouquinho, né? Então, ele tem que fazer, em algumas situações, uma contribuição complementar para ter acesso realmente a todos os benefícios. Mas o segurado obrigatório CI, o nosso contribuinte individual, não tem essa restrição. Então, alternativa B, equivocada. Vejamos qual é o problema da letra C de coração. Ele, por não possuir relação de emprego, é dispensado de quaisquer recolhimentos previdenciários. Como assim, gente? Claro que ele não é dispensado. Coloca uma coisa na sua cabeça que é algo que eu converso muito com os meus alunos de graduação em relação ao direito previdenciário. O direito previdenciário, o INSS pontualmente, tá? Ele precisa arrecadar o máximo que ele puder. Ele tem muitas obrigações, ele tem que pagar muitos benefícios, ele precisa de dinheiro. E, né, a gente sabe que o Estado não é um saco sem fundo. Pelo contrário, tem uma limitação que não consegue realmente atender a todas as demandas. Então, a regra é, se você trabalha, se você ganha dinheiro, não importa se for pelo vínculo formal, pelo vínculo informal, você tem que contribuir para a Previdência Social. O caráter contributivo é obrigatório. Então, não existe isso. Quer dizer que só quem contribui para o INSS é o empregado e o empregado doméstico. É isso? Jamais. Todo mundo que ofere renda, tá certo, tem que contribuir para a Previdência Social. Então, a letra C, completamente equivocada. Vejamos qual é o problema na letra D. Ele se qualifica como segurado trabalhador avulso? Nunca, né? Ele é estivador, ele é operador de alvarenga, ele carrega sacas, ele carrega cimentos, ele é operador de guindaste, ele não é nada disso. Então, com certeza absoluta, ele não é segurado obrigatório do tipo avulso. Ele é segurado obrigatório, sim, mas da classificação contribuinte individual. Então, veja assim, ó, papelzinho na chupeta, realmente um abraço, essa questão aí pra gente, tá certo? Tudo bem? Lembra, se ficou alguma dúvida, me chama no e-mail, me chama lá no direct, pergunta para mim, e aí a gente conversa e faz os esclarecimentos, tá certo? Bora para o exame 43, bora verificar o que a FGV trouxe para os alunos que prestaram esse exame 43, bora verificar lá, tá? Já aqui na tela para vocês, a prova é exatamente como ela foi aplicada. E, como eu falei ainda há pouco, use essa estratégia na tua cabeça. Professora, me sinto muito à vontade com o previdenciário, quero começar gabaritando as questões de previdenciário em dezembro. Corre para a questão 69 que você vai encontrar.
Tá certo? Então, olha só, bora verificar aqui a Maria, tá? Deixa eu pegar o marca-texto, bora lá. Maria, empregada doméstica, desde julho de 90. Olha, Maria é empregada doméstica. Se Maria é empregada doméstica, ela é segurada obrigatória. Tranquilo? No deslocamento para o seu local de trabalho, ou seja, trajeto, casa, trabalho, ela sofreu um acidente em virtude de uma queda quando ela saía do ônibus. Ela estava descendo do ônibus e sofreu um acidente. Maria não sabe se deve procurar o sistema previdenciário desde já e se tem direito a algum benefício. O que fez Maria, então? Procurou você aí do outro lado da telinha, como advogado, como advogada, querendo a sua orientação. Olha que questão também bem acessível. Maria é segurada obrigatória do tipo empregada doméstica. Tem todas as proteções. Ela, enquanto estava se dirigindo para o seu trabalho, sofreu um acidente de trajeto, um acidente de percurso. Certo? Ela pode vir ter algum direito? Pode. Bora verificar o que as questões vão trazer para a gente, as alternativas. Vamos juntos lá, para que a gente possa acertar esse comando aí. Bora lá. Assinale a opção que apresenta corretamente a sua orientação. Letra A. O direito ao benefício não é reconhecido, pois os empregados domésticos não são cobertos, não são protegidos pela Previdência. Que absurdo! O empregado doméstico é segurado obrigatório, claro que ele é protegido, claro que ele tem acesso aos benefícios previstos na Constituição já na 82.13 de 91. Que absurdo! Então essa de pronto imediato você afasta do seu coração. É o diabo querendo que você erre, você vai dizer, não, não vou errar. Letra B. Sobre o afastamento do trabalho sendo superior a 15 dias, ok, porque os 15 primeiros dias são de responsabilidade do empregador, haverá direito ao benefício previdenciário por incapacidade temporária, o nosso BIT, antigo auxílio doença. Opa, essa parece ser muito, muito, muito boa. Bora verificar as outras alternativas para ver se a gente vai excluir e realmente marcar a letra B. Vejamos juntos. O benefício previdenciário deve ser requerido de imediato. Opa, de imediato? É? Assim? Cair, pedir? É assim? Não. Os primeiros 15 dias, se eu sou trabalhadora, se eu sou empregada comum ou empregada doméstica, é de responsabilidade do empregador, não é de imediato. Letra D. Sobre o afastamento do trabalho, se a incapacidade for inferior a 30 dias de afastamento, não haverá direito ao benefício? Como assim não haverá direito ao benefício e 30 dias? Não tem isso, né, meus amores? O que a gente trabalha? A gente trabalha aqui com mais de 15 dias, tá? Essa alternativa aqui está toda errada. Com isso, sim, nós vamos marcar a letra B, né? A letra B, meus amores, tá bom? A nossa letra B. Presentinho aí, tranquilinha essa questão também, sem grandes mistérios. Tranquilo? Passemos então aqui para 70 do exame 43. Situação do Lucas. Bora verificar aqui o que aconteceu com o Lucas. Posso ir? Vamos lá. Lucas, segurado obrigatório do RGPS, tá? Segurado obrigatório. Então, já me afirmou que ele é segurado obrigatório. Cometeu um crime e foi recolhido à prisão em regime fechado. Eu acho que tá vindo auxílio reclusão aí. Bora ver? Tendo contribuído previamente por 24 meses, ou seja, ele cumpriu o requisito da carência lá do artigo 25 da 82.13 de 91, né? Então, Lucas, na condição de segurado, se envolveu com crime, por isso ele está hoje no regime fechado. Só que no momento realmente em que ele foi preso, ele já havia contribuído
com 24 contribuições para a Previdência, cumprindo o requisito da carência. Ok? Sigamos. Sobre a hipótese narrada, assinale a alternativa correta. Inclusive, deixa eu fazer aqui um comentário com vocês, tá? Eu não sei se vocês atentaram para isso também, mas já tem, né, um tempo, pelo menos, né, nas disciplinas que eu milito, né, confesso que eu não vejo as outras disciplinas, né? Por exemplo, direito penal, já nunca. Eu fujo de direito penal que nem diabo da cruz, tá? Então, eu não sei nem o que se passa por lá. Mas, pelo menos nas disciplinas que eu milito, já tem um tempo que a FGV, ela não faz o pedido da alternativa incorreta, tá? Já tem um tempo que ela não pede, ou então que ela reduziu bastante esse tipo de questionamento. Assinale a alternativa incorreta, tá? Também fica como ponto de observação aí para vocês. Então, bora lá. O auxílio reclusão é destinado ao segurado para... Acabou. Acabou. Acabou, sem choro nem vela, é o diabo querendo que tu erres, tu vai dizer, não vou errar. Meu amor, lembra, artigo 10 da 82.13 de 91, coloca pra gente o quê? Coloca pra gente que são beneficiários do regime geral de previdência social, os segurados e os dependentes do segurado. Então, beneficiário, gênero, com duas espécies, segurado e dependentes do segurado. O auxílio reclusão e a pensão por morte são benefícios dos dependentes. Quem recebe auxílio reclusão é o dependente, não é o segurado. Então, já está errada essa letra A. Show de bola? Letra B. Os dependentes de Lucas fazem jus ao auxílio reclusão, mesmo que o segurado não seja de baixa renda. Errado. É critério disposto lá no artigo, te digo exatamente, tá? No artigo 80, caput da 82.13 de 91, aparecendo aí na sua tela. Artigo 80, caput da Lei 82.13 de 91. É garantido aos dependentes do segurado o auxílio reclusão, desde que esse segurado seja de baixa renda. Professor, e o que seria um segurado de baixa renda? Aquele que recebe até um salário mínimo e meio por mês. Tudo bem? Então, a letra B, completamente equivocada. Sigamos em busca da nossa alternativa correta. Letra A. Olha que safadeza essa questão aí, com desculpa do palavreado, tá? Essa questão aí, gente, é bem essa CID, assim, foi para deixar o menino assim, sabe? Com um grauzinho assim de malandragem, querendo fazer que o menino erre, mas o menino sabido conseguiu gabaritar. Bora ver lá. Letra C. A cônjuge, a esposa de Lucas, não poderá acumular o auxílio por incapacidade temporária que hoje recebe, quem recebe? Ela, com auxílio reclusão decorrente da prisão do marido, devendo optar pelo mais favorável. Meus amores, não existe isso. Eu vou pegar o que eu acabei de falar para vocês quando eu fui comentar com vocês a alternativa A. Olha só. Artigo 10 aparecendo aí, tá? Artigo 10 aparecendo aí na tela para vocês. Da 82.13 de 91. São beneficiários do RGPS, segurados e dependentes do segurado. Os segurados têm benefícios próprios, tá certo? Disposto lá no artigo 16, inciso 1, enquanto que os dependentes têm benefícios próprios, disposto lá no inciso 2 do artigo 16 também, tá certo? Artigo 16, exatamente, tá? Exatamente, ok? E aí, o que acontece?
O que eu tenho direito enquanto segurada não exclui o meu direito enquanto dependente. Se a esposa de Lucas recebe o benefício incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, é porque ela, enquanto segurada, preencheu os requisitos para receber este benefício. Se o esposo dela foi preso e preencheu os requisitos da lei, ela, como dependente do esposo, tem direito de receber o auxílio reclusão. O direito, enquanto segurada, para receber o BIT, não exclui o direito da dependente, enquanto dependente, em receber o seu benefício do auxílio reclusão. Cuidado! Eu tenho que atentar às regras de vedação à acumulação quando eu estou na mesma condição de segurada ou de dependente. Então, enquanto segurada, eu posso receber 2 aposentadorias? Enquanto segurada, eu posso receber um auxílio-doença e uma aposentadoria? Agora, enquanto dependente, eu posso receber duas pensões por morte? Eu posso receber uma pensão por morte com auxílio reclusão? Tá? Então, eu tenho que ter cuidado quando eu tenho o mesmo papel. Dependente, segurado e dependente. Se, como dependente, eu tenho um direito e como segurado eu tenho outro direito, não tem problema nenhum, eu posso acumular. Que questão sacana essa aqui, né? Que exigiu um pouquinho mais de conhecimento do aluno, né? Então, isso aqui está errado, ela pode acumular sim o benefício dela enquanto dependente, o benefício dela com o benefício dela enquanto segurada. Com isso, meus amores, olha só, com isso aqui, olha só, a alternativa dessa nossa questão fica sendo a letra D. O exercício de atividade remunerada do segurado recluso em cumprimento de pena em regime fechado não acarreta a perda do recebimento do auxílio reclusão para os seus dependentes. E onde é que está escrito isso, professora? Onde é que está escrito isso? Está escrito lá no artigo 80 caput, que eu já falei para vocês, tá certo, meus amores? Da 8213 de 91. Com isso, tá? Específico parágrafo 7, tá bom? Deixa eu até escrever aqui para vocês, vai aparecer na tela também para você, mas eu vou escrever aqui embaixo. Então, bora lá. Artigo 80, parágrafo 7 da 8213 de 91. Muito boa essa questão, viu? Essa questão, sim, ela exigiu um pouquinho mais do aluno, um pouquinho mais de... Ok? Tranquilo? Qualquer dúvida, aparecendo aí na tela para vocês. Me chama no Instagram, me chama no e-mail, a gente marca um chat, a gente marca uma videoconferência, conversa. Professora, tem uma questão aqui que eu descobri não sei aonde, não estou conseguindo resolver, me atende rapidinho aí, bora fazer uma call, bora conversar? Bora, a gente agenda e conversa, vai ser um prazer, tá bom? Podemos ir para o exame 42? Bora lá para o exame 42, então, verificar o que trouxe, né? O que a FGV trouxe de direito previdenciário nesse certame aí? Bora lá. Questão 69 aqui, a gente tem, então, a figura do Jorge, a pessoa do Jorge. Olha lá. Obrigatório do RGPS, reside com a sua mãe, Dona Francisca, e a sua filha, senhora Helena, né? Francisca é a mãe, Helena é a filha, e Helena, ela tem o quê? Ela tem 19 anos de idade. Algum problema? Não. A idade previdenciária vai até os 21 anos de idade. Cuidado com essa velha pegadinha de várias bancas.
Como o aluno, ele internaliza muito a maioridade civil, que vem aos 18 anos de idade, tenha certeza absoluta que o examinador colocou 19 de propósito para confundir atualmente. Porque ele sabe que o aluno nervoso, agoniado, vai trabalhar com a maioridade civil lá do Código Civil. Só que aqui no direito previdenciário é diferente. A maioridade previdenciária acontece aos 21 anos de idade. Então, Helena, de boa, nenhum problema com ela. O emprego de Jorge é a principal fonte de renda da família e o único sustento. Na verdade, principal e único, né? Então, não precisava nem dizer que é o principal, bastava dizer que era o único, tá certo? Acontece que Jorge foi acometido de uma doença e veio a óbito. Olha a pensão por morte se anunciando aí pra gente, não é verdade? Por isso, as duas dependentes de Jorge ingressaram com pedido de pensão por morte no INSS. Tanto a dona Francisca mãe quanto a Helena filha fizeram o requerimento da PM da pensão por morte. Será que as duas têm direito? Meus amores, olha só, o que acontece? A nossa legislação previdenciária, 8213 de 91, lá no artigo 16, traz para a gente o rol de dependentes. Você tem no inciso 1, aquele núcleo familiar mais próximo, composto pelo companheiro, pela companheira, pelos filhos menores até 21 anos de idade ou inválidos, né, sob qualquer condição. No inciso 2, os ascendentes. No inciso 3, o irmão até 21 anos de idade ou, né, sem essa limitação, se ele for inválido, acometido por alguma deficiência, etc. e tal. Pois muito bem. Aí você poderia pensar, tanto a filha quanto a mãe são dependentes do segurado nos termos da legislação previdenciária. Perfeito. Só que não te esquece da regra prevista lá no parágrafo 1º desse artigo 16, quando diz para a gente o quê? Que a existência de um dependente em uma classe automaticamente exclui das classes seguintes. Então, nesse caso, Helena, que é filha, está na classe 1. Francisca, que é mãe, está na classe 2. O que vai acontecer com a dona Francisca? A existência da Helena faz excluir o direito da dona Francisca, tá bom? Então, meus amores, muito cuidado com essa questão aí. É uma questão extremamente fácil, mas se você não atentar para isso, você pode perder uma questão dada de presente. Bora verificar as nossas alternativas lá. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta, tá? Somente Helena, filha, né, faz jus à pensão por morte? Yes! Muito bem! Artigo 16, inciso 1 da 8213 de 91, meus amores. Exato, já começamos gabaritando assim, encontrando a alternativa correta. Bora verificar o que tem na letra B. Helena faz jus à pensão por morte, sendo necessária a comprovação de dependência econômica? Não, meus amores, quem é filho, não importa se biológico, não importa se adotado, não tem que fazer prova de dependência econômica. Quem tem que fazer prova é o enteado, tá? O filho, de qualquer condição, não. Letra C, Helena e Francisca fazem jus à pensão por morte? Não, a dona Francisca não faz, porque ela está na classe 2. A existência de um na classe anterior exclui o direito da seguinte. D, somente Francisca, a mãe, faz jus à pensão por morte? Jamais, meus amores, jamais. Com certeza absoluta, gabarito, letra A, ó. Tá? Uma questãozinha assim, bem presentinho. Quem fez essa prova marcou essa e correu atrás de 39. Tá? Bem presente mesmo. Vamos para a questão 70 do exame 42? Vamos lá? Vamos lá? Antônio, nosso querido Antônio, recebe aposentadoria por incapacidade permanente. Opa, nossa BIP. BIP. Palmeiras. Eu vou dizer que é Paysandu porque eu não sou Paysandu aqui em Belém do Pará, eu sou Clube do Remo. O nosso BIP, benefício, né, incapacidade permanente, a nossa antiga aposentadoria por invalidez antes da reforma da Previdência em 2019. Perfeito. Ele já recebe. E por necessitar da assistência
permanente de uma outra pessoa, seu benefício foi acrescido de 25%. Olha que legal aqui, a chamada grande invalidez aparecendo, tá? Esse adicional, esse acréscimo de 25%. Para quem já recebe o BIP ou antiga aposentadoria por invalidez, é chamada de grande invalidez, tá bom? O que tem de interessante para conversarmos aqui sobre a grande invalidez, que está prevista lá no artigo 45 da Lei 8213 de 91? Meus amores, é o seguinte, primeira questão, essa terceira pessoa, da qual depende o segurado enfermo, pode ser uma pessoa contratada, um cuidador, um profissional, mas pode ser alguém da família. Então, sabe aqueles casos em que a filha abandona tudo para cuidar da mãe, para cuidar do pai, a esposa larga o emprego para cuidar do marido, enfim, não precisa ser um empregado, não precisa ser uma pessoa contratada, pode ser um ente familiar que realmente se dedica a cuidar daquela pessoa que está completamente incapaz, ela não consegue nem comer sozinha, ela depende das pessoas para tudo. O segurado tem direito a receber do INSS esse plus, esse adicional, esse acréscimo de 25%, que é chamado de grande invalidez. A grande invalidez é exclusiva para o BIP, para a aposentadoria por invalidez. Há um ano atrás, um ano e meio, suponho, não vou recordar agora, tentou-se estender esse benefício, esse adicional, perdão, para outros benefícios, mas realmente foi brecado e limitou-se exclusivamente à aposentadoria por invalidez ou benefício em incapacidade permanente. Então, além dessa observação que não precisa ser um profissional contratado, pode ser um ente familiar que se dedique aos cuidados, uma informação muito valiosa. Com certeza vocês já ouviram falar em teto da Previdência, né? Ninguém recebe nenhum benefício superior ao teto da Previdência. Chegou naquele valor de 8 mil e uma fração, ninguém recebe mais nada, vírgula. No caso da grande invalidez, é exceção a essa regra. Então, bora imaginar, aqui é Antônio, né? Vamos imaginar que Antônio já receba o teto da Previdência só com o seu benefício. E ele faz o requerimento da grande invalidez. E percebe-se que se for concedido esses 25% para o Antônio, ele vai ultrapassar o teto da Previdência, não tem problema nenhum. A grande invalidez não se limita ao teto da Previdência. Ainda que o segurado já receba o limite, é possível que a concessão dos 25% seja feita, sendo uma exceção a essa regra do teto, tá certo? Outra questão importante também, que vale muito a pena a gente conversar, que talvez seja necessário para que a gente encontre a alternativa correta, é o fato de que, à medida que o benefício ele é reajustado, claro, se ele é a base de cálculo da grande invalidez, a grande invalidez também vai sendo recalculada, tá certo? Bora procurar a nossa alternativa? Vamos juntos? Letra A, será incorporado ao valor da pensão? Não, meus amores, não, a grande invalidez não incorpora a pensão por morte. Por quê? O que justifica a grande invalidez é o segurado necessitar de uma terceira pessoa e por isso esses 25% seria para pagar essa terceira pessoa. Se ele morreu, perde o objeto que justifique aquele valor. Então, a grande invalidez não se incorpora à pensão por morte. Deverá ser recalculado quando o benefício que lhe deu origem foi reajustado? Sim, né? Bora confirmar, mas parece-me que é a nossa alternativa. Não será devido quando o valor da aposentadoria atingir o limite máximo. Acabamos de falar que não só limitação ao teto da Previdência, se passar não tem problema. Letra D, é devido ao segurado que recebe auxílio por incapacidade temporária. Não. Acabei de falar para vocês. Até tentou-se, né, estender aos demais benefícios, mas não. A grande invalidez, ou seja, esse acréscimo de 25%, só é devido para o segurado que recebe aposentadoria por invalidez, né, antiga denominação, hoje chamado de benefício incapacidade permanente. Tranquilinho? Show de bola? Terminamos aqui, então, o exame 42. Faltam 2 questões para a gente terminar esse nosso encontro de hoje. Bora lá? As 2 questões do exame 41.
certo? Do exame 41. Então, bora lá, trazendo aqui a situação do Humberto. Toma um pouquinho de água. E vamos lá. Essa questão aí do exame 41, ela foi uma questão um pouquinho mais enjoada, tá? Para quem gosta de direito constitucional, que não é o meu caso, talvez tenha conseguido se sair mais facilmente, porque o fundamento legal dessa questão, a gente vai estar lá no artigo 40 da Constituição. Quem realmente não é muito familiarizado com direito constitucional, ou foi pelo raciocínio lógico, pela tentativa e erro, pelo chute, pela sorte, ou então errou. A questão enjoadinha, por conta dessa questão, dessa dependência do constitucional. Mas bora lá. Humberto, que sempre atuou como advogado autônomo, né, ou seja, ele era profissional liberal, logrou aprovação em concurso público para a Advocacia Geral da União, sendo regularmente nomeado em cargo público de provimento efetivo, ou seja, ele passou, né, no concurso público federal, tá certo? Com cargo efetivo, iniciando as suas atividades em janeiro de 2023. Então, ele saiu do regime geral e passou para o regime próprio, tá? Foi isso que aconteceu. A partir do momento que você é aprovado no concurso público, a sua o quê? A sua filiação ou a sua inscrição ela é automática? A sua inscrição é automática. Então, você precisaria lembrar disso, tá? Para poder matar essa questão aqui. Você saiu do regime geral e agora você faz parte do regime específico, do regime próprio federal. A tua inscrição, ela é automática. Diante da situação hipotética, assinale a alternativa correta, a afirmativa correta. Bora verificar lá o que a gente tem aqui de interessante. Bora lá. Humberto, né, que agora, né, ele é advogado da União, não é verdade? Chique. Permanece vinculado ao RGPS? Nunca. Tira isso do teu coração. Essa aqui, obrigatoriamente, já tinha que ser excluída. Tá certo? Não fala que ele é professor, né, que é aquela exceção. Ah, professora, mas eu tenho um professor que é juiz, e ele faz parte dos dois regimes. Mas aqui falou em professor? Não falou. Falou que ele era advogado, autônomo, liberal. Agora ele é advogado da União. Tudo bem? Então, essa aqui, obrigatoriamente, se tinha que afastar do nosso coração. Letra B. Caso Humberto já ingresse no cargo público com tempo de contribuição e idade suficiente para a aposentadoria, poderá requerer a prestação imediatamente no regime previdenciário a que estiver vinculado, ou seja, não vai trabalhar nem um pouquinho como um advogado da União? Nada. Você passou no concurso público, você já quer aposentadoria? Sem nem contribuir em nada? Não, meu amor, não é assim não, né? Muita calma nessa hora, né? Menos, falar que nem uma conhecida minha do interior, Menas, né? Absurdo isso aqui. C. Humberto, na hipótese de mudança de regime previdenciário, não poderá computar os recolhimentos previdenciários pretéritos na condição de contribuinte individual. Pelo contrário, ele traz consigo sim, é claro. Se ele já tem 15 anos, suponhamos, 15 anos, suponhamos foi bom, né? Se ele tem 15 anos de contribuições, ele não pode trazer com ele? Pode. Claro que tem que observar algumas regras, tá? Compensação financeira, etc e tal, mas ele traz na bagagem dele sim, ele não chega de mãos vazias, não. Então, essa letra C também está errada. Com isso, sobra-nos a letra D. Humberto, já na condição de servidor público federal, é automaticamente filiado ao regime próprio da Previdência dos Servidores Públicos Federais. Certíssimo, gabarito, letra D, meus amores. Ai, professora, essa eu não teria a mínima condição de acertar. Eu teria que realmente chutar e contar com a sorte.
o fundamento para que vocês tenham está lá no artigo 40, como eu falei para vocês. Está lá no artigo 40 da Constituição Federal. Essa aqui foi um pouquinho mais realmente enjoadinha, tá? Algumas pegadinhas aqui no meio, por exemplo, a letra A você podia, a letra A e a letra B, você podia já descartar por ser realmente um absurdo, né? Mas a letra C talvez fosse um pouco mais enjoada, menos pior a letra D, tá bom? Mais ou menos assim, realmente um nível um pouquinho mais elevado. Para finalizarmos o nosso encontro, tá? Esse nosso momento aqui de direito previdenciário, vamos para a questão 70, tá? Questão 70 que nos traz o Antônio de novo, né? Em 2018, o Antônio, segurado, já afirma que ele é segurado, empregado, né, obrigatório do RGPS, sofreu um acidente de trânsito quando voltava para sua casa. Mais uma vez, acidente de percurso, mais uma vez, acidente de trajeto. Ok? Depois de 2 anos de afastamento, ele recebeu a alta previdenciária e retornou ao trabalho. Então, durante esses 2 anos, em razão do acidente, ele estava recebendo, muito provavelmente, o auxílio-doença, ou hoje, carinhosamente chamado de BIT, benefício incapacidade temporária. Cessou o benefício, ele voltou a trabalhar. É o que acontece, tá? Entretanto, porém, contudo, todavia, Antônio possui sequelas. E não é uma simples sequela. É uma sequela que reduz a sua capacidade para o trabalho. Meus amores, coloca no teu coração. Sofreu um acidente, ficou com sequela que reduz a capacidade para o trabalho, auxílio acidente. Gabarito letra A. Sem medo de ser feliz, sem nem pestanejar, auxílio acidente, artigo 86 da lei 8213 de 91, tá? Eita, que eu fiz besteira aqui. A letra tá pior do que o meu cabelo. 8213, tá? De 91. Ok, meus amores? É isso. Me chamo professora Kelly Cuesta, professora de Direito do Trabalho, Direito Civil, Direito Previdenciário, apaixonada por Direito Previdenciário. O propósito dessa nossa aula foi revisitarmos as 4 últimas provas do certame, lembrando que essa é uma importante estratégia, porque as teses voltam. Se você gostou da nossa aula, deixe o nosso likezinho. Lembra, tá aparecendo aí na tela para você todos os meus acessos de comunicação comigo. Qualquer dúvida que você tenha, traga para a gente conversar. Se for necessário, a gente marca até uma videochamada para que eu possa te conhecer e te ajudar. O propósito é contribuir para a tua aprovação, em especial nesse exame 45 primeira fase, para que você venha fazer a segunda fase comigo, é claro, tá bom? Beijos no seu coração, até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau, 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 tchau.